Rapidamente vou trazer aqui três aspectos acerca do crime de induzimento, instigação ou suicídio previsto lá no artigo 122 do Código Penal. Na verdade, a Lei 13.968 de 2019 alterou a redação do artigo 122 do Código Penal, inserindo uma nova modalidade de conduta criminosa. Qual é essa modalidade? É a de praticar automutilação. Então, nós temos agora também, além do induzimento ou instigação ao suicídio, nós temos também induzimento, instigação, a prática de automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. O primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês aqui, na verdade, em relação a 13.968 de 2019, essa lei não é a lei do chamado pacote anticrime, não, tá? Essa lei, na verdade, entrou em vigência após a lei do chamado pacote anticrime, né? A lei 13.964 de 2019. A 13.968 de 2019 deu nova redação ao artigo 122 do Código Penal, incluindo ali uma nova modalidade de conduta criminosa. Então, induzir ou instigar alguém a praticar a automutilação ou prestar auxílio material para que o faça. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, vejam que a primeira reflexão seria acerca da competência para julgar o agente que induz, instiga ou auxilia materialmente alguém a se automutilar, a automutilação, a praticar a automutilação. Isso, evidentemente, vai aí trazer muita discussão a nível doutrinário e também jurisprudencial, pois nós encontramos o artigo 122 situado topograficamente lá no capítulo dos crimes contra a honra, contra a honra não, dos crimes contra a vida. E os crimes contra a vida, nós sabemos, são aqueles crimes que são julgados pelo tribunal do júri. No caso, os crimes dolosos contra a vida, homicídio, aborto, infanticídio e o crime capitulado no artigo 122 do Código Penal. Então vejam que, na verdade, a discussão aqui é no tocante também ao bem juridicamente tutelado, pois nós temos aqui, quando eu induzo alguém ou auxilio materialmente alguém a praticar a automutilação, esse crime que eu pratiquei aqui, na verdade, não é um crime contra a vida, é um crime contra a integridade física. Então, houve, na verdade, a meu juízo, houve uma impropriedade técnica aqui, porque esse crime de induzir, instigar alguém a se automutilar, a praticar a automutilação, deveria então ter sido tipificado lá no capítulo dos crimes contra a integridade física, lá no artigo 129 do Código Penal. Então, o legislador poderia ter inserido lá no capítulo dos crimes contra a integridade física, o artigo 129A, induzir alguém a praticar a automutilação ou auxiliar materialmente para que o faça. Mas preferiu o legislador incluir essa modalidade de conduta criminosa aqui no artigo 122 nos crimes dolosos contra a vida, que são crimes dolosos contra a vida. Mas penso eu que, por exemplo, se alguém chega para mim e fala, eu tô com câncer de pênis, eu chego para o cara, induzo, instigo, até o auxilio materialmente a se automutilar, a cortar o próprio pênis, a extirpar o órgão. Pratiquei um crime, evidentemente, tipificado no artigo 122, é claro, mas penso que a competência para me julgar não seria do tribunal do júri, e sim do juízo comum, pois não pratiquei um crime contra a vida, e sim um crime contra a integridade física de alguém. E isso tem, na verdade, arrimo constitucional,
porque nós encontramos lá na Constituição, a Constituição, né, trata, na verdade, o Tribunal do Júri como uma garantia constitucional. Né? Então, lá no inciso 5º, inciso 38 do artigo 5º, a linha D, artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição, que dispõe quais são os crimes dolosos contra a vida, bem como também o artigo 74 do CPP. Então, penso que a competência aí para julgar esses crimes não será do Tribunal do Júri, não, e sim do juízo singular, pois eu não pratiquei um crime contra a vida. Não obstante, a prática de induzimento, instigação à automutilação está lá situada topograficamente no capítulo dos crimes contra a vida. Vamos aguardar aí, né, a jurisprudência e os entendimentos doutrinários acerca dessa controvérsia, que é importante, que é bastante importante, pois ela traz aí consequências, né, que envolve a competência, né, a competência material no caso, né, para se julgar, a competência do Tribunal do Júri. Um outro detalhe também, que envolve aí o artigo 122, agora mais especificamente para o crime de induzimento ou instigação ao suicídio, ou auxiliar alguém que o faça, é a pena máxima de 2 anos. Não obstante a pena máxima ser de 2 anos, esse crime não será da competência do Juizado Especial Criminal. Tá? Então, se eu induzo alguém a praticar o suicídio, esse crime não será da competência do Juizado Especial Criminal, porque é um crime doloso contra a vida. É um crime doloso contra a vida. Então, na verdade, serei julgado por ter induzido ou instigado alguém a tirar a própria vida. Aí sim, será julgado pelo Tribunal do Júri, não obstante essa pena máxima ser de 2 anos. Creio eu que, se eu for processado criminalmente, farei jus sim às medidas despenalizadoras do GCRIM, lá no Tribunal do Júri. Caso não aceite, caso não seja, não faça jus às medidas despenalizadoras, como por exemplo a transação penal, aí sim serei submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Uma outra questão, e já para finalizar, é quanto à consumação do delito. Tá? Então hoje nós temos, na verdade, né, um crime formal. Né? A redação antiga, né, trazia para a gente, na verdade, nós tínhamos um crime material. Dependia então de um resultado naturalístico para a incidência da pena, né? Ou seja, 2 a 6 anos se morria, ou 1 a 3 anos se sofria lesão grave ou gravíssima antes da reforma. Se o suicida não morresse e nem sofresse lesão gravíssima, a conduta seria atípica, pois não houve, na verdade, a produção de um resultado naturalístico. Hoje não. Hoje basta tão somente que haja o induzimento ou a instigação ao suicídio, ou o induzimento ou instigação à prática de automutilação para que o crime já reste consumado. Por quê? Porque hoje nós temos um crime considerado um crime formal. Não se exige mais a produção de um resultado naturalístico. Em breve trarei outras observações acerca dos parágrafos do artigo 122 do Código Penal, as modalidades as qualificadoras, bem como as causas de aumento de pena. Então, penso que, por enquanto, por hora, é isso que eu acredito que seja, assim, né, a meu juízo, claro, né, mais relevante. Mas outras discussões, claro, que ensejarão aí, né, esse tema ensejará muitas discussões ainda, acerca principalmente da competência para se julgar os agentes que praticam induzimento ou instigação à prática de automutilação. Por hora é só. Até a próxima oportunidade.